Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bom estar com você aqui. Seria muito bom se eu pudesse saber como foi a sua aula no domingo passado. Eu espero que o nosso canal tenha contribuído para que você tenha dado uma aula excelente para os seus alunos. Eu quero convidar você a colocar aqui nos comentários como foi a sua aula, colocar ideias aqui para compartilharmos com outros professores. E eu terei o prazer de citar o seu nome aqui, a sua cidade, quem é o seu pastor, e falar da ideia que você está dando para outros professores poderem utilizarem na escola bíblica dominical. Tá bom, professor? Aquela ideia sua, aquela dinâmica que seria interessante para a aula, coloque aqui na descrição, ou melhor, aqui nos comentários, e a gente vai compartilhar com o Brasil e com o mundo todo a sua ideia. Eu sou o pastor Raimundo Campos, sou membro da Assembleia de Deus em Salvador, membro da Conframadeb, e que consequentemente é filiada à CGADB. Nosso pastor presidente é o pastor Israel Alves Ferreira. E todas as semanas estamos aqui para dar subsídios para os professores da Escola Bíblica Dominical, por enquanto somente da classe de adultos. E a lição desta semana é salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Este é o título. Eu quero lembrar a você, professor, todas as vezes que você estiver dando aula, você não esquecer de enfatizar para os seus alunos o texto áureo. O texto áureo é o texto principal, é aquele que norteia a temática da lição, é aquele que está no centro da discussão da lição. Áureo vem de ouro, então é o texto que brilha, é o texto que salta, é o texto principal. E ele diz assim, e ele está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, que diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Portanto, o texto está falando justamente do fato de nós termos alcançado a misericórdia de Deus quando Ele nos salvou na pessoa do seu Filho Jesus. E a verdade prática é aquela verdade que é extraída de toda a lição, que servirá para a nossa prática de vida durante a nossa caminhada aqui na terra. E ela diz assim: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Esta é a verdade prática. O texto bíblico desta semana está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 13 a 19. 1 João, capítulo 4, de 13 a 19, é o texto que embasa este tema. E você nunca deve esquecer de falar para os seus alunos dos objetivos desta lição. O que é que nós vamos alcançar hoje? É importante você começar a lição, depois da leitura dos textos, você começar a lição e dizer: caros alunos, qual é o nosso objetivo hoje? Eu gostava de um professor meu de filosofia, que todas as vezes que ele começava a sua aula, ele colocava no quadro o objetivo dele naquela aula. O que é que eu quero falar para vocês? O que é que eu quero que vocês aprendam? Qual é a proposta para vocês nesta aula? O que é que eu quero que vocês coloquem em prática? E isso é fundamental, porque o aluno já sabe o tema e já sabe onde você vai chegar. Então, não esqueça, o objetivo geral desta lição é mostrar que a salvação é resultado do amor misericordioso de Deus. E os objetivos específicos é, primeiro, apresentar o maravilhoso amor de Deus. Segundo, explicar a misericórdia de Deus no plano da salvação. E terceiro, analisar o amor, a bondade e a compaixão na vida do salvo. Veja
que os objetivos específicos estão como que um efeito cascata. Primeiro, amor de Deus. Pelo menos uma leve compreensão, porque jamais a mente humana poderá entender o amor de Deus. Então vamos ter uma leve compreensão de acordo com aquilo que a nossa mente, o nosso coração pode captar, pode compreender desse amor. Segundo, este amor dentro do plano da salvação. Como é que Deus manifesta este amor? Como é que Deus demonstra ao longo da história da humanidade esse amor dentro do plano que Ele estabeleceu para a salvação do homem? E terceiro, este amor, esta bondade e a misericórdia agora manifestada na vida do salvo. É importante, e aqui está nesse terceiro objetivo, a aplicação da lição. Imagine você ensinando uma lição para os seus alunos, dando uma aula para eles, num tema tão maravilhoso como esse, o amor e a misericórdia de Deus no plano da salvação, e no final você não fazer com que ele entenda que aquilo tem a ver com ele, aquilo tem a ver com a vida dele, tanto na esfera humana como na esfera espiritual. Se não houver a aplicação, de que valerá a aula para o seu aluno? Ele tem que sair da sua sala de aula entendendo que Deus falou com ele, que Deus exige algo dele através da sua palavra, que ele precisa viver as coisas que foram ministradas naquela aula. Tá bom? Muito bem. Vamos, portanto, aos tópicos da lição. Esta lição tem 3 tópicos muito interessantes. A primeira é o maravilhoso amor de Deus, uma leve compreensão deste amor. A segunda é um Deus misericordioso. E o terceiro tópico é amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Como eu já disse para você aqui, as nossas teleaulas não têm o objetivo de explicar para você todos os tópicos, mas dá para você alguns subsídios que vão ajudar a você na compreensão do todo, na compreensão dos tópicos desta lição. Trazer algumas informações que não estão contidas dentro da lição. E não estão contidas não é porque o comentarista é limitado, não estão contidas porque o espaço é limitado. Então, não dá para o comentarista colocar tudo. É por isso que o comentarista, junto com a CPAD, sempre lança também o livro. Aqui ele explica melhor, ele dá mais detalhes de algumas coisas que vão lhe ajudar. Então, o primeiro tópico desta lição é o maravilhoso amor de Deus. Olha, eu sempre gosto de falar para você sobre do que se trata o texto. Eu quero lembrar para você antes que essa lição é a lição de número 4 e deverá ser ministrada no dia 22 de outubro. Então esta é a aula de número 4, referente à lição 4, salvação, o amor e a misericórdia de Deus, do dia 22 de outubro de 2017. Então, em primeiro lugar, você está trabalhando um texto. Quando você tem a compreensão do texto, facilita a sua explanação, a sua explicação daquele tema que você está propondo para os seus alunos. Até porque é do texto que nascem os tópicos, é do texto que surge a ideia, é do texto que surge o tema. O texto é a base. E você precisa também ter uma compreensão do livro onde o texto está exarado, onde o texto está escrito. Então, a temática da epístola de 1 João é combater o gnosticismo docético. E do primeiro século, que afirmava que o Cristo nunca tinha sido humano. Lembra que eu falei para você aqui
a ideia que eles tinham do que era a carne. Portanto, Cristo nunca poderia ser humano. E a manifestação daquele que consideravam ser o Cristo foi uma manifestação fantasmagórica. Não foi real. Os gnósticos acreditavam que o Messias esteve em Jesus, mas como que se apoderando do corpo do homem Jesus. Não que o Logos tenha encarnado. Eles não acreditavam que Jesus era o Logos encarnado, era o Deus encarnado. Eles acreditavam que Jesus, o filho de Maria e José, era uma pessoa, e o Cristo, o Messias, era outra pessoa que usava o corpo de Jesus. E essa utilização do corpo de Jesus aconteceu no batismo nas águas, e esse Messias havia se afastado, que eles chamam de Aeon, que é um espírito divino, um espírito elevado, e esse espírito havia se afastado de Jesus quando Jesus morreu na cruz, e tomavam até por base a expressão: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a carta de João é escrita para combater esta ideia. Por isso, você vai encontrar João falando da divindade de Jesus, mas enfatizando a encarnação do Senhor Jesus. É diferente do Evangelho do mesmo autor. No Evangelho, ele fala da humanidade de Jesus, mas dando ênfase à divindade de Jesus. Na primeira carta, não. Na primeira carta ele fala da divindade de Jesus, mas dá ênfase à encarnação do Senhor Jesus. O que nós vamos aprender hoje? É que João, além de demonstrar, através dos seus escritos, que o Logos se fez carne, que Jesus veio em carne, que ele não era uma manifestação fantasmagórica de um ser mais elevado, que seria o Messias, além dele provar isso, dele mostrar isso, ele vai mostrar que essa manifestação é prova cabal do amor de Deus, do Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas. É por isso que a temática desse texto que nós estamos usando hoje é o amor. Então, João prova, através do seu escrito, ele refuta frontalmente a ideia gnóstica de que o Jesus de Nazaré, o filho de Maria e José, não era o Cristo, e sim uma pessoa usada por um espírito elevado, o chamado Aeon, um espírito divino elevado, que seria o Messias. Então ele bate de frente com esta ideia, com esta filosofia, e ele mostra que a encarnação do Senhor Jesus é uma prova cabal do grande amor de Deus. É por isso que esse apóstolo vai ser chamado também de apóstolo do amor. Então, a temática do texto de hoje é o amor. E há um texto aqui que é o texto que eu considero assim inovador, um texto forte. Ele diz assim, vamos aqui, o versículo de número 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Essa expressão é a expressão que amarra o texto aqui. Deus é amor. O que ele quer dizer isso? Que o amor de Deus não é apenas um sentimento que pertence à pessoa de Deus. O amor de Deus é a expressão de Deus por inteiro. Que coisa maravilhosa! Que mente humana poderá compreender esse mistério,
essa verdade. Deus é amor, isto é, o amor é a essência de Deus, é a natureza de Deus. Isto quer dizer que tudo que Deus faz em amor, até mesmo seu julgamento, até mesmo o juízo que ele impõe ao homem é por amor. Eu quero em uma aula especial aqui tratar para você essa perspectiva do amor de Deus em seu julgamento. Então, Deus é amor, é a expressão extraordinária desse texto que nós estamos estudando hoje. O amor é a própria natureza de Deus. A base do amor de Deus não é a troca como acontece entre nós seres humanos. Eu gosto de um texto, não sei se você lembra, que Jesus fala assim: vem cá, se você amar a quem ama, que coisa extraordinária há nisso? Os pecadores também fazem a mesma coisa. Eu vou desafiar vocês, quero aqui parafrasear Jesus, eu vou desafiar vocês a conhecer um amor elevado que vai além de tudo aquilo que vocês têm praticado e chamado de amor. Eu vou falar para vocês de um amor que não espera nada em troca. É desse amor que Jesus está falando. O amor de Deus é tão extraordinário, é algo tão incompreensível para a nossa mente, que tudo que Deus faz é baseado no seu amor. Vamos comigo aqui para Isaías, capítulo 43, versículo de número 25. Isaías 43, versículo de número 25. Olha o que Deus fala aqui através do profeta Isaías. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Aleluia, glória a Deus. Tudo que Deus faz é baseado na sua natureza amorosa. É baseada no seu amor, porque o amor nasce em Deus. Deus é o próprio amor. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Jesus disse: vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. Vocês me escolheram porque eu escolhi vocês primeiro. Toda manifestação de amor nasce de Deus. Imagine Adão e Eva lá no Éden, pecaram contra Deus. Deus vai ao homem. Era o homem quem deveria ir a Deus buscar a misericórdia de Deus. Mas o amor de Deus não permite que Deus fique parado, olhando o homem se perder. O amor de Deus o leva a vir ao homem. Deus vem a Adão e amorosamente mostra para Adão o seu erro, aplica-lhe o devido juízo, mas também dá-lhe a esperança da redenção, ali no capítulo 3, versículo de número 15. Então esta é a manifestação do amor de Deus. Eu vejo esse Deus amoroso conversando com Caim, orientando Caim, dizendo: Caim, por que você está triste? Se você dominar o seu pecado, você não tem motivo para estar triste. O que fez com que eu rejeitasse a sua oferta foi a maneira como você anda. Mas Caim, o pecado está à porta, o pecado lhe rodeia, sobre ele você deve dominar. Este é o Deus amoroso, o Deus que, mesmo nos seus juízos, vamos aqui destacar um dos grandes juízos de Deus no Antigo Testamento, foi o dilúvio. Aquilo foi tão dramático que o próprio Deus resolveu não mais destruir a terra com água, mas Deus chamou Noé e mandou Noé construir a arca. A arca era a oportunidade que os contemporâneos de Noé tinham de se salvarem do juízo. Isto fala do amor de Deus. Eu vou trazer o juízo, mas eu também estou dando a oportunidade para quem queira se salvar. Lá em Sodoma e Gomorra, Ló saiu
avisando as pessoas, chamando os seus genros, e esses rejeitaram a mensagem de Ló. O Novo Testamento diz que o justo Ló, naquela região de Sodoma e Gomorra, afligia a sua alma todos os dias, vendo a iniquidade daquele povo. A presença de Ló naquele lugar era um resultado do amor de Deus, que através do seu justo estava se manifestando naquela geração, porque Deus é amor. Glória seja dada, portanto, ao nome de Jesus. Olha o que diz o mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo de número 9. Ele diz assim: por amor do meu nome, retardo a minha ira. É um Deus que manifesta a ira, é um Deus que manifesta juízo, mas antes de manifestar juízo, manifestar a ira, que é a sua forma de corrigir o homem, e lembre-se que todo julgamento de Deus é retributivo, isto é, Deus não está nada mais do que, nada menos do que retribuindo os feitos do próprio homem, porque se o homem escolhe andar na presença de Deus, ele não vai sofrer o juízo de Deus. Então, o juízo de Deus não é resultado de um Deus iracundo, como nós às vezes ficamos, de um Deus que se vinga, de um Deus que está cheio de ódio, e agora você vai ver. Não, o juízo de Deus é a manifestação de sua disciplina para dizer ao homem que há uma lei, a lei da semeadura, e aquilo que você planta, você colhe. Antes, porém, Deus dar ao homem as oportunidades que ele precisa para que ele seja salvo. Em Deuteronômio tem um texto que diz assim: hoje te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Então, Deus é amor em sua natureza. Até mesmo a manifestação da sua ira é um resultado do seu amor. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que me veio na mente um texto que eu quero compartilhar com você. Se eu não me engano, está na primeira epístola de Pedro. Pedro falando, desculpe, segunda epístola do apóstolo Pedro. Vamos ver aqui. Diz aqui o texto que Deus esperava. Aqui. O capítulo 3, versículo de número 3 em diante, diz assim: sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio, mas o céu sobre o homem. Esta é um resumo do primeiro tópico desta lição, e para você aplicar para os seus alunos. O segundo tópico diz: um Deus misericordioso. A palavra misericórdia no hebraico denota devoção a uma aliança, a fidelidade de Deus para com uma relação estabelecida com Israel ou com um indivíduo baseada em sua graça a despeito da indignidade e infidelidade humanas. Prontamente isso se transforma em misericórdia da parte do Senhor. Qual é a ideia de misericórdia, portanto, no Antigo Testamento? A ideia de misericórdia é de um Deus que faz aliança com um povo
ou com um indivíduo, mas ao longo deste concerto, esta pessoa não consegue ser fiel em sua parte. Um modelo disso é Israel no Antigo Testamento. O que Deus faz? Por essa pessoa não conseguir guardar a sua parte na aliança, ela vai colher os resultados desta não obediência, desta desobediência. E ao colher os resultados dessa desobediência, Deus, que é amor, manifesta a sua misericórdia. A palavra misericórdia, misere, de miséria, córdia, coração, é o coração inclinado à miséria alheia. E a ideia no Antigo Testamento é de um Deus que manifesta o seu amor, manifesta sua misericórdia, coloca à disposição do homem todos os mecanismos de sua justiça, do seu amor, à disposição do homem que não conseguiu ser fiel à sua aliança com ele. Isto é misericórdia de Deus. Logo, a prova do amor de Deus em Jesus é justamente pela incapacidade humana de se salvar. Aí Deus manifesta a sua misericórdia na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é chamado de graça, favor imerecido, favor que é manifesto a alguém que não merece este favor. Isto é a misericórdia de Deus, portanto, é a graça de Deus. No Antigo Testamento, eu quero lembrar a você a história de Jonas e Nínive. Deus chama Jonas, vai para Nínive e prega. Aí Jonas, poxa, quem é essa gente? Um dos povos mais cruéis da época, que Nínive era a capital da Síria, havia subjugado o povo hebreu, eram inimigos, arqui-inimigos do povo hebreu. Pregar para essa gente impiedosa, Jonas decide que não vai, pega um barco para outra direção. Deus vai atrás de Jonas. Jonas cai no ventre do peixe. Jonas reconhece o erro em desobedecer a Deus, e Deus faz com que o peixe lance Jonas fora na praia lá de Nínive. Jonas então entra na cidade. Jonas não compreende tanto o amor de Deus, que Jonas entra na cidade, prega o juízo de Deus sobre a cidade. Não foi uma pregação amorosa, não foi uma pregação, olha, Deus ama vocês, não. Olha, em 40 dias Nínive será subvertida, em 40 dias Nínive será destruída. E a Bíblia diz que desde o rei até o animal, todos jejuaram e se arrependeram. E Deus disse: agora, Jonas, eu não vou mais destruir essa gente. Eu não posso destruir uma gente que reconheceu a minha mensagem, que temeu a minha mensagem e agora está arrependida. Jonas não compreende isso. Jonas fica depressivo. Fica no deserto, lá debaixo daquela planta, da aboboreira, inconformado. E Deus: por que você está triste, meu amigo? Você acha que eu deveria destruir um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, de tão ignorante que é de mim? Deveria destruir esse povo que se arrependeu, que veio a mim? Então, o amor de Deus é incompreensível. Eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele se manifesta, a misericórdia, o amor, a graça de Deus se manifesta para o menino que é estuprado, e isso vai lhe assustar, mas também se manifesta para o estuprador. O amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus se manifesta para o homem que tomou um tiro e ficou paraplégico, como se manifesta para o homem também que apertou o gatilho. Isso é o amor de Deus. Nem eu nem você jamais poderemos compreender este amor. E foi este amor que se manifestou
na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 32. Mateus 15, 32. Você que está assistindo aqui pelo nosso canal, para professores da escola dominical. 15, 32 de Mateus diz assim: Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenham compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Uma verdade que nós vamos aprender aqui nessa parte da misericórdia de Deus é que Jesus manifestou misericórdia para com os homens. Eu gosto de um texto em Marcos, daquele jovem rico que vem a Jesus dizendo: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O Senhor disse: conheces os mandamentos, não adulterarás, não cobiçarás, tal. Senhor, isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. O texto de Marcos diz que Jesus olhou para ele e o amou. Veja, Jesus olhou para aquele homem e o amou. Jesus manifestava o seu amor para com as pessoas. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Você vai encontrar no Novo Testamento, como no capítulo 20 de Mateus, versículo 34, Marcos capítulo 8, versículo 2, Lucas capítulo 7, versículo 13, Jesus se enchendo de grande compaixão pelas pessoas, pela humanidade, por aqueles que ele ia curar. Então Jesus manifestava misericórdia. Jesus não somente manifestava misericórdia em favor das pessoas, como ele ensinou seus discípulos a manifestarem misericórdia. Capítulo 5 de Mateus 6 e 7 é um tratado de Jesus sobre como deve ser a vida cristã, e a máxima desse tratado é o amor. Por isso ele vai dizer: se seu irmão te pedir para andar 1 milha, anda 2 com ele, meu filho. Se seu irmão precisa de uma capa e você tem 2, dá uma para ele. Então é a manifestação do amor para com o próximo. Bem, o terceiro tópico da nossa lição fala da bondade e a compaixão na vida do salvo. Isso quer dizer, e aqui está o que eu considero ser o ponto crucial desta lição, professor da escola dominical. Aqui está o ponto crucial, porque agora chegou a hora de você aplicar as verdades do amor de Deus na vida do seu aluno. Se ele foi alcançado pelo amor de Deus, ele precisa manifestar o amor de Deus em sua prática de vida. Lá no trabalho, na faculdade, no hospital, em casa, com sua família, com os seus vizinhos, ele precisa manifestar o amor de Deus. Principalmente numa época, numa ocasião, onde o egoísmo é a máxima desta geração, não é? O eu é a máxima, é a era do narcisismo, é a era do eu sou, é a era do selfie, eu no centro de tudo. O que é o selfie? Nada mais do que isso, é eu no centro de tudo, é eu no centro da notícia, é eu no centro das pessoas, é eu naquele evento, é a era do sorriso, é a era do egoísmo. Então, é preciso, portanto, que você dê ênfase neste terceiro tópico da lição deste domingo, dia 22 de outubro. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que a primeira evidência de que uma pessoa é salva é justamente a forma como ele ama e como ele trata as pessoas. É a forma como ele ama a Deus e como ele ama as pessoas. Jesus disse assim: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você fazendo isso, você vai cumprir toda a lei. Porque se eu amo a Deus,
Vai ser fácil eu não cobiçar, eu não matar. Eu amo a Deus e amo o meu irmão. Vai ser fácil eu não cobiçar a casa do meu irmão, a mulher do meu irmão, eu não matar o meu irmão. Vai ser fácil eu adorar a Deus porque eu amo a Deus. Vai ser fácil eu guardar. Quando você pega lá o Decálogo, capítulo 20 de Êxodo, você vai ver que do primeiro versículo ao versículo 11, os mandamentos têm uma relação direta com o próprio Deus. Ele é vertical. Do versículo 12 em diante, os mandamentos se resultam em um código de ética na horizontal. É aquilo que eu vou ser com as pessoas. Então, primeiro diz, olha, você deve adorar somente a mim, não deve se prostrar diante de imagens de escultura, você deve guardar o sábado como dia santo ao Senhor, e aqui fala de adoração a Deus, de separar o Deus em sua vida. Então, são mandamentos que estão relacionados com Deus. Então, se eu amo a Deus, se eu aprendo a amar a Deus, é claro que esses mandamentos serão cumpridos naturalmente por mim. E por amar a Deus, o amor de Deus estará tanto na minha vida que eu vou espalhar esse amor. Então não vou precisar adulterar, não vou precisar roubar o meu irmão, não vou precisar matar o meu irmão, porque eu amo a Deus, eu tenho uma relação de amor com Deus, eu fui alcançado pelo amor de Deus, consequentemente eu também amo a Deus, e eu tenho que amar o meu irmão. Foi isso que João disse. Olha, se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, tem uma contradição na sua vida aí. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, a primeira manifestação de que alguém é salvo é guardando os mandamentos de Deus. Isto é um resultado de que o amor de Deus está em sua vida. João capítulo 14, 21, e eu quero ler esse texto. João capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz o texto de João 14, 21, professor. Anote esse texto, é muito importante. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A maior prova do amor de um cristão é que ele guarda os mandamentos do Senhor. Ele guarda a palavra de Deus. A outra prova, claro, é amando o próximo. 1 João, capítulo 3. Olha que texto lindo. 1 João, capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. 14 a 18. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Querido, veja que coisa extraordinária. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, quer saber quem é o verdadeiro crente que passou da morte para a vida, que experimentou o amor de Deus, que teve uma experiência com Deus? Veja a maneira como ele trata os irmãos. E ele vai dizer mais: quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Cerrar aqui, fechar o seu coração para com o seu irmão. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Nada daquele amor, sabe? Amor de culto todo mundo tem. Amor de culto é aquele: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu.
E isso é muito fácil. Aí na igreja, beija, abraça, e agora no dia a dia, esses mesmos irmãos que se abraçam no culto, na Santa Ceia do Senhor, está indo lá na casa do irmão para saber como é que ele está, como é aquele irmão que não tomou café, aquele irmão que está desempregado, que está com em crise no casamento. Por isso Paulo disse, levai as cargas uns dos outros. Então, manifestar amor na prática, não somente em palavra. Por isso o texto diz, o amor não seja só de língua, não seja fingido, seja em prática, seja em verdade. Esta é a prova cabal de que eu tive uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que, aqui a coisa se aprofunda, porque Jesus disse que o modelo do nosso amor está em Jesus. A forma como eu devo amar é a mesma forma como Jesus amou. E aqui vale um texto que é conhecidíssimo, que é célebre em nosso meio. Capítulo de número 15 do Evangelho de João, versículo 12, ele diz assim: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que eu sou capaz de amar como Jesus amou? Como foi que Jesus amou? Aí eu quero te mostrar aqui algumas coisas. Primeiro, o amor de Jesus foi um amor servil. Isto é, o amor de Jesus o levava a servir o outro. Imagine, 13, 14, naquele episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos, olha o que Jesus vai dizer: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O amor de Jesus, portanto, era um amor que se dispunha a servir o outro, independente da condição social do outro. Jesus disse: eu sou Senhor de vocês, eu sou mestre de vocês, eu sou líder de vocês. Mas e lá em outro texto ele vai dizer: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Então, quando Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, Jesus está querendo dizer, esteja disposto a servir. Esteja disposto a estar à disposição do seu irmão, a amparar o seu irmão, a socorrer o seu irmão, a ser servo do seu irmão. Amar como Jesus também é amar os estranhos. Lucas 10, 25 em diante, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que era um povo, você já sabe disso, que não se comunicava com os judeus por questões culturais, questões religiosas. E Jesus disse assim: olha, sabe quem foi o cara que ajudou aquele camarada que descia de Jerusalém para Jericó? Não foi nem ninguém de vocês israelitas, não. Não foi sacerdote, não foi o levita, foi um samaritano. E aí Jesus conclui dizendo que, para vocês, quem foi que manifestou amor para... Quem foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano. Então Jesus está querendo nos ensinar o seguinte: o samaritano é tão gente quanto vocês. Ele é digno do amor de vocês. E Jesus, para provocar isso, é que ele, quando os discípulos voltam e vê Jesus conversando com uma mulher, não é porque era somente uma mulher, não, porque eles já sabiam que lá no capítulo 4 de João, que Jesus tinha essa relação com as mulheres. Jesus tratava bem as mulheres, Jesus se comunicava com as mulheres, inclusive algumas dessas mulheres até o acompanhavam de longe e até mandavam oferta para o ministério de Jesus. O que assombrou os discípulos foi que essa mulher era samaritana, e que Jesus havia entrado na cidade de samaritanos e havia compartilhado do seu amor para com os samaritanos. Então, quando Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele queria dizer, primeiro, este amor tem que ser um amor servil, um amor que serve, um amor que está à disposição do próximo, um amor que consegue amar os estranhos,
aquele que não é da mesma religião, que não é da mesma cultura, aqueles que vocês se consideram serem inferiores a vocês, porque eles na verdade não são. E amor pelos inimigos. Mateus 5, 43 a 48. Amai os vossos inimigos. Então, quando ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele queria dizer, amem servindo, amem considerando o estranho, ame considerando até mesmo os seus inimigos, e é claro, amem dando a vida pelo seu irmão. Cristo amou dessa forma, e é dessa forma que Ele quer que amemos, porque foi dessa forma que o amor de Deus se manifestou em seu favor. Então, o cristão deve também amar. Amar como? Levando as cargas do seu irmão. Paulo disse isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Chorar com o outro, chorar com os que choram. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Dar honra ao seu irmão, amá-lo honrando o seu irmão. Romanos 12, 10. E suportando o seu irmão, Efésios 4, versículo 2, e Colossenses 3, 13, suportando o seu irmão. O que é suportar? O dicionário diz que suportar é aguentar algo doloroso, é manter-se firme diante de uma situação desfavorável. Eu sempre digo isso para os irmãos na igreja onde sirvo como pastor. O que é suportar? Imagine você, o que é um suporte? Vamos aqui ter uma ideia do que é um suporte? O que é um suporte? Um suporte leva peso. Suportar é isso. É estar em posição de resistência. De resistir. O meu irmão é chato. Na sua concepção, claro. Mas eu suporto, eu levo o peso, eu levo a carga, eu aguento, eu resisto à chatice, eu resisto aos erros que ele comete contra mim. Isto é suportar. E Paulo disse, suportando-vos uns aos outros. Você tem que entender que o outro não é perfeito como você não é perfeito. Enquanto você suporta alguém, alguém está suportando você. Quem sabe o seu chefe, sua esposa, seus filhos. Então, resumindo, o amor, Deus é amor. Quando Deus fala de amor, Ele não fala de um sentimento, mas Ele fala do seu caráter. Ele fala da sua natureza. Por isso o profeta Isaías e o profeta Jeremias vai repetir sempre, por amor de mim. Segundo lugar, este amor foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo. E aqui é que se adequa a palavra misericórdia e a palavra graça. Misericórdia é a manifestação, é o favor de Deus manifestado a alguém que não conseguiu guardar a sua aliança. E isso, consequentemente, é chamado de graça, misericórdia, favor imerecido. E em terceiro lugar, nós, como salvos, que fomos alcançados por essa misericórdia, por essa graça, devemos manifestar este amor no nosso dia a dia, na nossa prática de fé cristã, amando, suportando, servindo, amando até mesmo nossos inimigos, conforme nós falamos aqui. Meu querido e amado irmão, eu espero ter contribuído para a aula deste domingo, dia 22 de outubro, a quarta lição do quarto trimestre de 2017. Que você tenha uma aula extraordinária. Não esqueça de dar o seu like aqui. Dê o seu like, dê o seu ok, aquele joinha, curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, acione aqui aquele sininho para que todas as vezes que
lançarmos um vídeo novo, você seja notificado e receba o seu vídeo e possa compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, parentes, compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Em breve nós estaremos disponibilizando, ou melhor, nós disponibilizaremos o material das nossas teleaulas aqui no link dos nossos vídeos, tá bom? Na descrição dos nossos vídeos. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha uma aula abençoada e que seus alunos sejam ricamente edificados pela palavra de Deus que fluirá dos seus lábios para o coração dos seus alunos. Deus te abençoe e eu te encontro na próxima teleaula.